Bom dia. Nosso trabalho é sobre reciclagem e gestão de resíduos sólidos. Nosso grupo é constituído por Felipe Silvério, Kaique Botelho, Lucas Araújo, Lucas Salvador, Tainá e por mim, William. Então, a gestão de resíduos. O que seria a gestão de resíduos? A gestão de resíduos é o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para esses resíduos sólidos nas esferas políticas, administrativas e econômicas, visando o desenvolvimento sustentável. Então a pergunta que se faz é o seguinte: por que ter uma gestão de resíduos? Não é uma questão de bondade, e sim, pela legislação, os empreendimentos são obrigados, a adotarem um sistema de gestão de resíduos. Primeiramente, a Lei 6938, de 1981, estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente. A partir dessa Política Nacional do Meio Ambiente, os empreendimentos são obrigados a fazerem o licenciamento ambiental, que é, no caso, existe uma deliberação normativa, COPAN de 74. Essa deliberação normativa, ela vai classificar os empreendimentos de acordo com o seu porte e vai instruir em relação a como será feito o licenciamento ambiental, de acordo com o seu porte. Além da deliberação normativa de 74, existe uma legislação específica para os resíduos sólidos, que é a Lei 12.305, de 2010. Essa lei, ela vai classificar os resíduos de acordo com a origem. Então, nesse slide mesmo, a gente pode observar vários tipos de resíduos. Um exemplo seria os resíduos da indústria de construção civil, os resíduos de saúde, que não podem ter a mesma destinação, que o lixo doméstico, os resíduos domiciliares. Então, essa legislação, através dessa legislação, melhor dizendo, a gente vai classificar esse resíduo de acordo com a sua origem. Um exemplo de gestão propriamente dita é o próprio Ministério do Meio Ambiente, através do CINIR, que é um sistema de informação relativo à gestão de resíduos. Através desse sistema, a gente tem acesso a como que é feita a reciclagem, como que é feita a política de gestão das cidades. A gente pesquisou mesmo a situação de Diamantina e, através desses dados aí obtidos, quais dados? A gente observou, a coleta seletiva, como que ela é feita, tem dados relativos à qualidade e à quantidade, do que se é reciclado. Então, é um exemplo de processo de gestão. Através, de inserção desses dados no sistema, a gente constrói esse banco de dados, sobre os resíduos aí. Um outro exemplo de sistema de gestão é o adotado pela Universidade de Santa Catarina. Ela tem um mecanismo eles adotam a seguinte postura: há encontros para coleta seletiva de pilha. Então, no site mesmo tem áreas que você pode, no caso, direcionar seu resíduo para o fim correto. Então, é um outro exemplo de sistema de gestão. E o último exemplo de sistema de gestão é o caso de Papagaio, uma cidade mineira localizada na região centro-oeste, numa região denominada Província da Ardose. Então, o próprio nome já diz, é uma cidade produtora de ardose, que é uma rocha metamórfica e que, através do sistema de resíduos que ela adota, ela visa, de certa forma, minimizar o impacto ambiental. Mas, através das imagens aí, vocês veem a extração da ardose, numa pedreira, os tipos de rochas produzidos pela indústria, da região. A terceira imagem vai mostrar uma caixa destinada à exportação, e as últimas imagens estão relacionadas propriamente ao processo de beneficiamento, porque utiliza-se a água para refrigerar os teares e, com isso, gera os efluentes, que seriam, no caso, jogados a céu aberto, como você vê na última imagem. Se a empresa adota um sistema de gestão, como uma caixa separadora, esse efluente não é lançado a céu aberto. Então, quer dizer, a cidade ela deve fazer, não por uma questão de bondade, estou pensando no meio ambiente, não, e sim pela legislação. Na verdade, ela é obrigada, a tratar seu efluente para depois lançá-lo no curso de água. Meu nome é Lucas Araújo Rocha e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o que é reciclagem. Reciclagem acaba que é um termo muito amplo com vários significados, Assim, cada pessoa ou empresa acaba colocando um significado que cada um compreende melhor. Eu selecionei alguns melhores aqui e eu vou falar. Reciclagem é o processo que visa transformar materiais usados em novos
produtos com vista à sua reutilização. Por este processo, materiais que seriam destinados ao lixo permanente podem ser reaproveitados. E é um termo que tem sido cada vez mais utilizado como alerta para a importância da preservação dos recursos naturais do meio ambiente. Tem mais alguns significados aqui. Reciclagem consiste no aproveitamento de bem descartado como matéria-prima para a produção de outros bens. É o resultado de um conjunto de técnicas e atividades que tem o objetivo de reaproveitar e reutilizar os resíduos de substância em seu ciclo de produção. Na reciclagem, nós temos esse símbolo composto por 3 setinhas que formam um triângulo, onde cada seta aqui tem um significado. Tem uma que é a indústria, o consumidor, e a outra que é a própria reciclagem. E o que esse símbolo quer dizer quando ele vem nas embalagens? Ele quer dizer que esse produto é reciclável. A gente pode ver isso em garrafas PET, garrafas de alumínio, algum determinado tipo de vidro, né? Porque tem garrafas que vão e voltam, acaba que isso quer dizer que elas são recicladas. Reciclo. Hoje em dia, nós usamos muito também, ao invés dos 3 R's, das 3 setas, nós temos os 5 R's. O que seriam os 5 R's? Reciclar, recusar, reduzir, reutilizar e repensar, que é uma nova maneira de estar induzindo as pessoas a reciclar os produtos, né? Reciclar, repensar, reaproveitar, recusar, reduzir, que são os próprios princípios da reciclagem, que são esses mesmos. Se a gente for pegar bem a fundo, para a gente pensar em reciclar, a gente pensar nesses 5 R's, eles ajudam na ideia de reciclar, né? A reciclagem, ela é separada pelo tipo de material, e cada separação possui uma cor diferente. A gente tem o plástico, que é vermelho, o papel, que é azul, o vidro, que é verde, né? E eu vou falar um pouquinho aqui da característica de reciclagem de cada tipo de material. A gente tem o alumínio, que pode ser 100% reciclado, o vidro, que é 100% reciclado, o papel, a cada 50 quilos de papel reciclado, a gente evita o corte de uma árvore. A gente tem o plástico. O plástico, ele possui 3 tipos de reciclagem: a primária, ou pré-consumo, a secundária, ou pós-consumo, e a terciária. E também o metal, que sua reciclagem evita despesas na fase de redução do minério a metal, isso seria na etapa de produção dele, né? Aqui nós temos umas imagens com alguns tipos de reciclagem do PET, mostrando que a gente pode produzir bancos, mesas, cama, do alumínio, que a gente pode produzir cadeiras também, aqui, suporte para a mesa, dessas caixas de sacolão que a gente pode produzir hackers, cômoda, outras cadeiras, e por aí vai a reciclagem. É um termo muito amplo. Olá, meu nome é Kaique Botelho Sena. Estarei dando continuação ao trabalho, falando um pouco sobre a atuação na reciclagem. A reciclagem por si gera empregos, reduz a poluição, economiza a energia, melhora as condições da saúde das pessoas que por si andam na cidade e não tem muito lixo no chão, né? Assim, a quantidade de lixo nos aterros diminui muito com a reciclagem. Por isso, tem muitas coisas que ajudam, tipo cooperativas, que são o instrumento mais importante para a reciclagem, entregando resíduos sólidos para, melhorar e também gerar muito emprego. Ela desenvolve um tipo de processo de tratamento que enviam para empresas recicladoras materiais que por si já são reciclados nela lá dentro, e antes de ser enviado para essas outras empresas, elas passam por vários processos, como coleta, triagem, prensa e venda. Assim que eles estão prontos para a reciclagem por si todas, elas são enviadas para usinas de reciclagem, que são mais avançadas, tem mais programas para fazer tal. Finalmente, uma usina geralmente se inicia com a recepção do material, que por si mesmo já vem de cooperativas e outros lugares.
Esses materiais que já foram coletados anteriormente são feitos por catadores que, por si, levam cooperativas, e esses geram muito mais empregos. Depois recebidos, assim, os materiais vão para o setor de triagem, onde serão separados de acordo com o tipo de resíduo que se compõe, como plástico, metal, vidros, orgânicos, e por si vai. Também foi feito um estudo que, na Suíça, restos de comidas são transformados em vários tipos de energia, como gás natural, eletricidade, combustível e até mesmo fertilizantes. Esse processo dá-se o nome de reciclagem verde. Também temos a contribuição da geração de lixo, consumindo menos, ou seja, racionando o uso de materiais no nosso cotidiano. Reutilizando esses materiais, diminuímos o aumento de poluição, sujeiras, melhorando muito mais a vivência da pessoa numa cidade grande que tem esse tipo de reciclagem. Reutilizando diversos produtos sem descartar, usando para a mesma forma, tipo a garrafa de Coca-Cola ou outra do tipo, pode ser utilizada para fazer, tipo, colocar água, criando uma nova forma de utilização, né? Uma forma tipo artística, pode ser até de enfeite, coisa do tipo. Muitos lixões estão poluindo muito, estão cheios, e isso atrapalha muito, que ocorre muitos acidentes. Tipo, teve pouco tempo atrás, que não foi muito resíduo de lixo, mas foi resíduo de empresas, que ocasionou muita devastação. Isso não é muito legal. Tipo, tem que melhorar o jeito, utilizar muito mais, como sacolinhas que são vendidas na supermercado, pode ser utilizado novamente para o mesmo mercado você poder trazer, não precisando ser descartado. Isso ajudaria muito mais. Bom dia, meu nome é Tainá e eu vou falar sobre exemplos práticos que afetaram a sociedade no âmbito social e econômico. A reciclagem contribui significativamente com a diminuição da quantidade de lixo e dos impactos causados por ele no meio ambiente. A reciclagem permite ainda o reaproveitamento de diversos materiais, ajudando a preservar alguns elementos da natureza nos processos de reaproveitamento de materiais já transformados. Ela reduz a retirada de matérias-primas da natureza que seriam usadas para a produção de novos produtos. Assim, reduz o impacto ambiental da produção de novos produtos, reduz a poluição das fábricas para fazê-lo, dos transportes para levá-lo de um lugar para o outro, além de colaborar com a limpeza e saúde. Uma importante causa da reciclagem é a geração de empregos, que vem trazendo alternativas de geração de renda para a manutenção e sobrevivência de muitas famílias. Um outro exemplo bem prático no cotidiano e que pode melhorar a vida de todos é a produção de gasolina pura através de plástico reciclado. Cientistas russos inventaram uma técnica de reciclagem que permite a produção de 1 litro de gasolina a partir de 1 quilo de sachês de plástico. Os sachês passam por um processo de ser moído, derretido, sem lavagem e adicionado em seguida um catalisador em pó. A mistura passa por uma destruição termal, que é como se fosse uma panela de pressão, a temperatura e pressão. A reciclagem também vem trazendo destaque na moda, onde gera renda, empregos e peças bonitas. Em móveis, são produtos com essência, autenticidade e que faz parte de um consumo sustentável. E ainda na adubação orgânica, que é de suma importância que o lixo orgânico seja tratado e transformado em adubo, que além de enriquecer o solo, não afeta a saúde, invertendo a condição de poluente que tanto afeta o. Por incrível que pareça,
existem críticas contra a reciclagem. Uma delas é a que causa problemas ambientais. Críticos alegam que é simplesmente um jogo que termina empatado, pois a reciclagem de um produto antigo usa energia e cria poluição. Não há de fato um problema de lixo. Alguns alegam que não existe uma crise do lixo. Eles dizem que há muito espaço para aterros, mas essa ideia não atrai muitas pessoas e menos ainda aqueles que moram próximos desses aterros. Falsa sensação de segurança. Essa crítica está intimamente ligada à questão de a reciclagem causar seu próprio impacto ambiental. A reciclagem somente representa uma melhoria menor em relação aos aterros ou incineradores de lixo. Portanto, nem todos concordam que essa seja a melhor maneira de lidar com os problemas ambientais do lixo. Bom dia, meu nome é Felipe e eu vou falar sobre um pouco da gestão de resíduos sólidos com o lixo úmido e o lixo seco. Ultimamente, no Brasil, existem centenas de cooperativas que trabalham para influenciar a sociedade a tentar reaproveitar certos resíduos. Mas, infelizmente, devido à falta de consciência, nós acabamos misturando esse lixo úmido com o lixo seco, que, de certa forma, atrapalha alguns produtos de serem reciclados. Portanto, a coleta seletiva, juntamente com o processo de reciclagem, é a solução que vai possibilitar esse reaproveitamento do papel, do vidro, do metal, do plástico e até mesmo do lixo úmido. A gestão para os resíduos úmidos e o lixo seco se possui por distintas maneiras. O destino para o lixo úmido tem os biodigestores e a compostagem. E o lixo seco, a produção da reciclagem, que vai dar origem aos novos produtos. Uma das maneiras do lixo úmido são os biodigestores. Esse lixo úmido ele é formado por matérias orgânicas e produtos não recicláveis, mas o biodigestor utiliza somente a matéria orgânica. Essa matéria orgânica se deriva de cascas de frutas, restos de comida, e essa separação é muito importante, porque hoje, com a porcentagem atual, esse lixo úmido representa 50% de todo o lixo urbano gerado. E esse biodigestor ele é um equipamento que faz a produção de biogás, que faz a mistura de gás produzido por bactérias que digerem a matéria orgânica, como de produção vegetal, de produção animal e de produção humana. De produção vegetal são como as folhas, as podas de árvore, de produção animal como o esterco e a urina, e de produção humana o lixo doméstico. Este biogás produzido pelos biodigestores ele pode ser usado como combustível e a produção de energia elétrica, e também ser usado de forma de tratamento de esgoto em pequenas comunidades urbanas. O outro processo para o lixo úmido já é a compostagem. A compostagem é um processo que faz a transformação da matéria orgânica, como cascas de frutas, cascas de ovos, de legumes, folhas, e transforma em adubo, que pode ser usado em jardins ou até mesmo na agricultura. A compostagem é realizada com o uso dos próprios micro-organismos pertencentes nesses certos resíduos, que eles fazem a degradação dessas matérias, misturado com palha, com serragem e um tipo de terra que vai fazer essa degradação, dando nutrientes para esse tipo de terra presente junto com esses certos resíduos que estão sendo digeridos. E para ocorrer essa digestão, eles precisam de condições ideais, como temperatura, aeração e umidade. E com a compostagem, além dele evitar poluição, gerar renda, ele faz com que que essa matéria orgânica volte a ser utilizada de forma útil. O outro tipo de lixo é o lixo seco. Esse lixo seco é tudo aquilo que pode ser reciclado, como papelão, papel, jornal, caixinhas de embalagem de isopor, vidros de embalagem, o metal, como latinhas de refrigerante, e todos esses produtos servem de matéria-prima que vai dar origem a novos produtos. Agora eu vou explicar o processo de reciclagem da caixinha de leite ou as embalagens cartonadas.
Essas embalagens cartonadas, elas são uma dos materiais recicláveis mais difíceis de serem recicláveis, porque elas possuem distintos materiais, por possuir distintas constituintes em seu material de composição, como o plástico, o alumínio e o papel. De início, essas embalagens são colocadas em um grande misturador com água, que vai ser misturado durante 30 minutos para que o papel saia dos outros materiais. Logo depois, essa mistura vai passar por uma peneira, no que vai separar o papel para continuar no seu processo de reciclagem, que vai para a geração de palmilha de sapato, caixinhas de ovos, o papel branco também, e até mesmo voltar para essas embalagens cartonadas. O plástico e o alumínio que ficam retidos, eles são mais difíceis de serem separados. Portanto, eles vão para indústrias especializadas que vão fazer essa separação, ou também pode ser usados na fabricação de canetas e de telhas. Bom dia, meu nome é Lucas Salvador e eu estarei falando sobre os processos que são utilizados como última instância para o despejo dos resíduos. Primeiramente, iremos falar sobre a pirólise. O processo da pirólise vem ganhando aceitação no Brasil, pois em relação à incineração. Então, a sua aceitação está relacionada devido a que no final do processo da pirólise você consegue ter produtos que você pode ainda vender, sendo esses produtos o óleo e o sulfato de amônia. Mas como se dá o processo da pirólise? O processo da pirólise se dá quando você coloca todo o resíduo em um reator e mediante uma alta temperatura, por cerca de 1.600 graus Celsius, você faz com que esse resíduo entre em processos químicos e físicos, de forma que no final você tem produtos, como já foi dito, que podem ser vendidos. E como pode ver na figura, o processo passa por uma pré-secagem, a secagem, a violatização, que é quando o resíduo diminui a sua densidade e passa por uma oxidação, seguido pela fusão e por fim chega à cinza. Então, o próximo processo, a incineração. O processo de incineração vem perdendo seu espaço pelo processo da pirólise. E o processo da incineração, se olharmos os aspectos econômicos, a incineração é o processo com menor rentabilidade entre todos. Haja vista que não se produz nada diretamente, apenas a água e o gás carbônico, que são os produtos da combustão, e há também a geração de calor. Em relação aos aspectos sociais, a pirólise é boa quando se olha que há no Brasil ainda vilarejos e casas que estão longe de qualquer centro grande e urbano, de forma que essas casas não possuem o sistema de coleta de lixo. Então, a incineração vem como solução do despejo do lixo
de forma que não há a propagação e o surgimento de doenças. Quando olhamos os aspectos ecológicos, novamente entramos em questão de casas e vilarejo que estão longe. O processo da incineração, assim como da pirólise, é feito utilizando da aplicação de calor e em grandes reatores. Diferentemente da pirólise, a incineração não gera nenhum produto final, como já foi dito. E essa incineração pode ser feita desde em lugares onde ela é altamente controlada, como centros hospitalares e até mesmo em centros que se promovem a incineração, até mesmo em lugares onde não se tem nenhum controle desse processo, onde são realizados em roça, em sítio, nesses lugares.